Estamos aqui novamente para a segunda parte. Deixa eu colocar aqui já. Paste. Pin comment. Esperar a irmã Valéria já chegou. Esperar os meus amigos queridos voltarem para a gente dar continuidade. Tem muita coisa bacana ainda para ser dita hoje. Irmão Cris. A irmã Edna também já chegou. Ela já acabou de mandar a solicitação. Já está subindo. O pessoal já está voltando. Isso aí, pessoal. A irmã já está aqui. A irmã já está aqui conosco agora também. Vou fechar meu microfone, tá? Tá mudo. Não estou escutando. Não tá ouvindo? Eu fechei aqui para. Tá. Mas eu tô te ouvindo, é que o pessoal já está começando a voltar, já está quase todo mundo de volta. 9, que foi uma palestra, né, que foi uma coisa linda, porque até o André Luiz disse que nunca tinha visto uma transfiguração, né? Um espírito em hierarquia grande, uma humildade, uma evolução, e ele ficou encantado. E ao terminar, o próprio Alexandre, ele retomou a sua veste atual, né, naquele momento, e todos ficaram encantados, mas o André Luiz, ele pediu para participar de uma reunião de materialização, porque ele estava ali como um aprendiz, ele precisava de observar, até mesmo para depois trabalhar nessa área, em várias áreas espirituais, que hoje, como grande espírito no evoluído, nos ajuda tanto, e vem nos ajudando, principalmente com esses livros maravilhosos. Então, essa reunião, esse trabalho de materialização, o Alexandre, né, falou para ele que não fazia isso, né, não estava no seu trabalho, não existia as reuniões de materialização, mas que não seria difícil, porque ele tinha conhecidos, amigos, irmãos queridos, que poderia, né, se aproximar deles e participar. E ali, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, às 21 horas, ele procurou o nosso irmão, o nome dele é um nome tão difícil, Calimério, que ele era um coordenador geral, um diretor geral de uma hierarquia muito grande espiritual, e que ali estava à frente dos trabalhos de materialização que ocorrer em uma residência, porque antigamente eram nas residências. E aí o André Luiz ficou encantado, porque precisava participar dessa reunião. E o próprio Alexandre, né, dizendo que é um tipo de uma reunião muito séria, onde há uma necessidade dos componentes se prepararem espiritualmente e também na sua conduta, no seu comportamento, no seu dia a dia. Não são qualquer pessoas que podem participar de uma reunião dessa, precisa de ter uma abstinência de uma série de fatores. E ele ficou encantado, porque ao entrar próxima casa, a residência, ele viu vários espíritos ao redor, fazendo uma proteção. Uma proteção, por quê? Espiritual. Para que esses espíritos, como vampiros e outros espíritos mais inferiores, não adentrem nesse tipo de reunião. Não que eles não participem de algum tipo de auxílio, de atendimento, que nós sabemos que existem reuniões propriamente para esses. Mas uma reunião desse porte, onde vai se manipular fluidos que não podem existir dentro desse fluido, na manipulação, elementos perniciosos, como micróbios, bactérias, miasmas, larvas. Então, o que acontece? Por isso que a espiritualidade tem um trabalho intenso. E muitas pessoas encarnadas não têm esse conhecimento e vai para uma reunião dessa sem uma preparação, porque a preparação maior ela é a psíquica. Por mais que você faça uma abstinência total de uma série de fatores orgânicos, de alimentação e etc., se você não tem uma abstinência mental, do seu comportamento mental, das suas atitudes mentais, isso vai prejudicar e contaminar todo um contexto fluídico.
Então, antes de começar, a gente vai falar sobre a materialização, o conceito. Existem dois tipos de formas. Existem os efeitos físicos, que é justamente dos objetos que são ali materializados, objetos que correm de um lado para o outro, que levitam, não é? que ruídos que se desmaterializam, materializam, transportes. Então, esses são os efeitos físicos. A materialização são corporificações de espíritos ou parciais ou totais. Parciais pode ser membros, pode ser só a cabeça, pode ser só um tipo de um órgão, tá certo? A voz direta, são as materializações que existem, tá certo? Total ou parcial. E tudo isso são utilizados através do fluido vital que todos nós temos. O ectoplasma, segundo Charles Richer, que foi ele que deu o conceito desse nome, até mesmo para a gente diferenciar, não é? Em 1894, também William Crookes trabalhou. O próprio mecanismo da mediunidade nós temos no capítulo 28 e libertação no capítulo 15, que a gente vai estudar mais na frente. Mas temos também na Gênese falando, não é? Também sobre a questão do pensamento. Mas vamos voltar aqui. Então, o ectoplasma, ele é uma substância que é um fluido vital, mas que depois de condensado, de manipulado pelos espíritos, aí deu-se o nome de ectoplasma, mas é um fluido vital, porque ele é produzido na camada periférica do citoplasma, por fora do citoplasma. Por isso que é ectoplasma. E tem também a endoplasma, que é dentro do citoplasma. Mas a abundância, o médio de efeitos físicos, essa produção todos nós produzimos, mas o médio de efeitos físicos ele produz em abundância. E isso é antes de reencarnar, que aí nós sabemos que o perispírito tem órgãos, tem células, não é isso, gente? Então, por isso que essa produção, elas são exclusivamente maior em abundância em médios que estão em missão para trabalhar com essas reuniões, esses trabalhos de efeitos físicos, que não necessariamente em reuniões de materialização. Antigamente, que a gente vai ver agora, era mais para a comprovação da existência da vida após a morte, da reencarnação, tá certo? Mas hoje, atualmente, nós utilizamos o ectoplasma para os trabalhos de cura. E as reuniões de materialização são reuniões de cirurgias nos corpos espirituais, no perispírito, onde esse paciente ele se prepara, no mínimo uma semana antes, há uma orientação, principalmente de determinados tipos de vícios, e às vezes ele não é nem aceito na reunião, porque às vezes existem espíritos que estão agarrados ao lado. Por exemplo, a pessoa que não consegue se afastar do vício do álcool, do vício do cigarro, né, do vício de um psicotrópico, ele prejudica essa produção de ectoplasma. Há a queima, né, da produção e faz com que ali haja uma sequela, tá certo, nessa produção e não passe porque os espíritos utilizam para fazer as cirurgias nos pacientes, tá certo? As cirurgias mais profundas no perispírito. Mas naquela época, o que é que acontece? Os espíritos estavam ali para um trabalho muito grande. Então, vem uma equipe espiritual para fazer uma ozonização, que é uma limpeza, um ozônio. Eles utilizam ozônio porque tem que existir uma condensação de ozônio. E aí, esse ozônio que eles trazem, eles fazem justamente uma limpeza para eliminar do ambiente. Porque toda residência, todo ambiente tem pessoas que dizem palavrão, pessoas que se irritam, pessoas que agridem, pessoas que fazem sexo sem amor. E ali, esses fluidos, eles são transformados e são impregnados na parede, no ambiente. E os espíritos vêm para fazer essa limpeza inicial. Depois vem outros espíritos trazendo instrumentos espirituais, cirúrgicos, para preparar o médio da cabine. Esse ectoplasma, que é utilizado para materialização, não é somente do médium. Eles também utilizam os ectoplasma dos reinos minerais, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal.
E ali eles são trazidos, esses elementos são trazidos para, juntamente com também o fluido espiritual, que todos são originários de um fluido vital, tá certo? E também do médium, para que haja ali uma condensação, uma manipulação, e ali formem, através do perispírito do médium, ali a figura do espírito, da materialização ou do objeto necessário para a reunião, para o objetivo daquela reunião. Então, o que acontece? Nesse momento, depois que eles terminaram a limpeza, entraram os componentes encarnados e também a médium, que era uma jovem. E ela entrou acompanhada de uma equipe espiritual. E ali ela foi preparada, preparou essa parte do abdômen, que é onde nós produzimos bastante ectoplasma, onde tem um umbigo, preparou a questão também da mente dela, para que ela também, em conjunto, trabalhe, porque é uma equipe que trabalha. Se um ali da componente, doador de um ectoplasma, que está na sessão, que está ali fora, não vou dizer que existe uma equipe que apoia o médio da cabine, se estiver com pensamentos em desequilíbrio, tendo personalismo, com curiosidade, como estava presente, com pensamentos de exigências, querendo rever um ente querido, aquilo ali se desequilibra. Você tem que estar ali pensando em Jesus, fazendo com que aquela reunião ela tenha um proveito benéfico para o próximo. E orando com pensamento elevado. O pensamento tem que ser homogêneo. Por isso que muitas casas espíritas não enfrentam um trabalho como esse. Porque é preciso uma exigência muito grande para com os médios. Os médios têm que serem bem equilibrados, bem pontuados. Não pode sair para qualquer lugar. Não pode absorver determinadas substâncias, porque prejudica a substância que está sendo preparada para o médio ali, ele ser um doador da ectoplasma para curar os pacientes, que atualmente é a cura dos pacientes. Mas naquela noite, tá certo? Ela entrou e estava tomando um passe, recebendo passe fluídico, recebendo fluido magnético, até mesmo para eliminar alguns parasitas que estavam no intestino dela de alguma alimentação. Observe, uma alimentação mal lavada, um horário que você está se alimentando e você baixa a frequência psíquica, uma carne que você come, que ali tem todas as toxinas do animal, por isso que você não deve se alimentar de carne, não deve cigarro, nem álcool, nem qualquer tipo de vícios. Por quê? Porque ali vai prejudicar não só o ambiente espiritual, mas também contaminar essa substância que ela tem que ser muito limpa e fidedigna para que haja materialização. Então, no momento do preparo da materialização, entrou um componente da reunião que havia bebido álcool. Ele estava alcoolizado, mas com aparência, né, que ninguém notava, o próprio André Luiz não percebia, e ele entrou, se sentou, e foi logo a equipe espiritual falar com o irmão chamado Alencar, que o Calimério, ele é o coordenador geral, mas existe supervisor, existe aquele que está mais ligado ao médium, né, da cabine, que tem um vínculo, uma afinidade, uma simbiose, que esse é o que realmente, na maioria das vezes, é que materializa e que dá todas as orientações e justamente coordena a equipe, talvez, daqueles espíritos que ali vêm fazer o trabalho com os pacientes. Eu estou falando já atualmente, como é que é. Então, antigamente não existia o tratamento, era somente para a comprovação da existência espiritual e também da reencarnação. Por isso que as pessoas não eram preparadas e, nesse momento, foram isolar esse componente da reunião. Ele não tem condições de participar, ele pode prejudicar. Nós já estamos começando a manipulação. O perispírito da médium já está se afastando, porque houve também uma transfusão magnética para que ela se afastasse do corpo e também pudesse ali contribuir com o processo da materialização. E aí foi quando o Calimério, coordenador geral, disse: olha, venha cá, Alencar, e imediatamente solicite a equipe dos encarnados, os componentes, para cantarem. Porque quando você canta, você desvia aquela atenção da reunião, porque a atenção era curiosidade,
era os espíritos familiares se materializarem, era exigências, porque eu queria ver fulano de tal, eu queria que falasse tal coisa. Então, quando a pessoa canta, você, veja a sabedoria, você tira o pensamento de um foco e passa para outro, porque quando você canta, você tem que mentalizar a letra da música, né? Você tem que mentalizar o ritmo da música. Então, o que foi que o Alencar fez? Alexandre, eu preciso da sua ajuda, a equipe toda ali ajudando. Eu quero que você mentalize uma garganta. Nós vamos materializar uma garganta, um órgão que passe o fonema, né? Era uma garganta realmente ectoplasmática. Eu preciso que você mentalize, porque nós vamos formar aqui com o ectoplasma uma garganta para que possamos falar e dar o aviso. E aí, no mesmo momento, o Alexandre, manipulando ali, mentalizou a garganta e manipulou o ectoplasma e construiu ali, materializou a garganta. E ele próprio falou: meus irmãos, boa noite, precisamos que todos cantem nesse momento. É necessário uma concentração, não é? Uma harmonia. Imagina numa reunião, cada um pensando naquilo que quer. Então, é preciso que haja uma serenidade para que a reunião se transcorra, que todos cantem. Aí começaram a cantar. Houve a materialização, depois da garganta, né, de falar da materialização do Alencar, né? E o Alencar ali deve ter falado, né, porque no livro não diz, o que ele expõe ali às pessoas. E nós sabemos, meus irmãos, que as reuniões de materialização, elas são reuniões seríssimas, porque, na maioria das vezes, você não pode tocar nos espíritos, a não ser que você receba uma orientação para tocar, uma orientação para tirar uma fotografia, que seja consentido se o ambiente realmente está muito elevado, mas você não pode tossir, você não pode falar alto, porque ali o médium na cabine ele está em transe, um transe sonambúlico. Ele está com o perispírito em desdobramento, e o perispírito dele, na maioria das vezes, é usado para plasmar a fisionomia do espírito que vai se apresentar. Então, qualquer grito pode acordar com susto e essa pessoa pode vir ao óbito, desencarnar. Pode perder um membro e pode também enfermar mediante a vibração negativa daqueles que estão ali, com dúvida, com curiosidade, com sono, não se preparou, tá certo? Passou a noite em outros lugares para participar de uma reunião dessa de materialização, não é isso? Então, é importante que você compreenda, que nós compreendamos, que atualmente houve uma suspensão desse tipo de reuniões, porque, primeiro, nós já acreditamos, nós temos a certeza da vida após a morte, de que os espíritos estão ao nosso lado 24 horas, então não há mais necessidade de uma reunião desse tipo, você olhar, ver o espírito para você acreditar, porque tem gente que olha, né, tem gente que vê, tem gente que conversa e ainda sai sem acreditar, porque isso é de acordo com o grau de evolução de cada um, de compreensão, de entendimento e etc. Então, essas reuniões que existem hoje em muito poucos lugares, porque é preciso muito estudo e muita abstinência de uma série de ambientes. Você, como médium de efeitos físicos, de ectoplasmia, você não pode frequentar qualquer tipo de ambiente, porque você é como se fosse um candeeiro, né, uma luz nas sombras. Então, você ali absorve toda a situação e pode trazer para você uma doença ou enfermidades diversas. A alimentação, meus irmãos, sempre é bom alimentações mais leves, muito líquido, muito legumes, muitas frutas, às vezes amido, que tem alimentação, porque a produção no citoplasma vai favorecer. Então, o que é que aqui diz? Que essa reunião, ela não foi, o proveito dessa reunião não foi tão satisfatória, porque o ambiente ali não estava propício. O próprio André Luiz ficou um pouco triste, né? Mas ele ouviu, né, todos dizerem ali que, com o tempo, os irmãos vão fazendo uma tomada de consciência, vão estudando, vão se preparando, até chegar onde nós chegamos, onde muitas pessoas realmente têm uma seriedade, né, muito grande. Nós não temos restrições de idade no tipo de tratamento desse de cura, porque atualmente o ectoplasma é no tratamento de cura.
muitos centros espíritas fazem, mas é perigoso, é preciso que o médium não seja vaidoso, seja um médium discreto, um médium humilde, para que ele não seja um centro das atenções, não é? Então, outra coisa que eu coloquei aqui, nas questões dos diálogos, das conversas, o que você conversa, o que você fala, fica tudo registrado. Tudo é registrado. Quando o espírito olha para você, ele já sabe se você está mentindo, se você está falando sério, se você está inventando uma coisa, porque fica, não é que ele introduza na sua mente, mas tudo o que você faz, quem você é, ali há um registro na sua aura, no seu halo mental, segundo André Luiz. Então, nós precisamos de prestar atenção de que essas reuniões, elas são de grande importância nas nossas vidas, atualmente, porque esse ectoplasma, muito bem preparado, facilita o processo de uma intervenção cirúrgica, que a origem das enfermidades maiores são no perispírito. Isso é uma renúncia até mesmo dos médicos que trabalham ali, dos componentes, é um trabalho de servir ao próximo, mas nem todos os pacientes, nem todas as pessoas, elas são preparadas para participarem e muitas vezes, quando não estão preparadas, são isoladas e não são tratadas nesse tipo de reunião. Mas o André Luiz, ficou impressionado, né, com a materialização e transcorreu da melhor forma possível, porque os espíritos isolaram o nosso irmão, que estava ali, o nosso irmão alcoólatra, e os demais, de certa forma, contribuíram depois da orientação, cantando, mas uma imaturidade, a gente observa, uma imaturidade espiritual, uma falta de preparo mediúnico, onde as pessoas acham que é somente o fenômeno você incorporar, eu sou médium de efeitos físicos, eu sou médium de psicografia, e acabou. Não, né? Não é assim. O preparo ele é constante, a educação é constante, e nós precisamos estar cada vez mais voltados para os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Quer falar alguma coisa? Cris, João? Não, uma aula aqui com a irmã Edna, que tem muita experiência nessa seara, né? Fico muito feliz, de verdade. Aprendi muito, muito legal ouvir uma pessoa que estuda e tem experiência, que tem essa vivência. Irmão Cris, quer dizer alguma coisa antes da gente, né, passando aí para as considerações finais? Nossa, só agradecer, porque tantos ensinamentos, esse livro ele é muito cheio né, de detalhes, e os ensinamentos justamente estão entre esses detalhes. Então fica o nosso convite realmente para as pessoas lerem, porque são assim dizeres incríveis. A gente, igual a Edna falou, se a gente pudesse ler, a gente lia, assim, porque realmente é muito lindo os ensinamentos. Então fica o convite realmente para a gente ler e estudar, porque realmente igual a gente falou aqui, né, são ferramentas para justamente a gente poder fazer reformas íntimas, para a gente poder usar no nosso dia a dia, assumir essa postura, né, assumir essa postura, essa identidade cósmica de uma vez por todas, e manter esse padrão vibratório, né. Tem uma parte muito interessante aí que é a parte onde o André, né, convida a todos a cantarem, né, para justamente mostrar mais uma vez a mecânica da mente, né, de colocar todos numa sincronicidade, porque quando as mentes estão né, na sincronicidade, maravilhas acontecem, né? Então, por isso que meditar coletivamente, fazer processos coletivos, são tão edificadores, e o poder de transformação amplifica assim, gigantemente. Então, quando mentes estão sincronizadas, né, principalmente, né, usando artifícios, né, eletromagnéticos, como a música, porque quando a gente está cantando, a gente está emitindo ondas eletromagnéticas. Então, o poder também de moldar harmonicamente o nosso campo eletromagnético, né, através da nossa própria mente, né. Então, é isso. São vários ensinamentos que vão perdurar para o resto das nossas vidas. Então, fica o convite aí para todos lerem. Irmã Edna, quer acrescentar mais alguma coisa?
Olha, são tantas informações. Essa área aqui é uma área muito, muito complexa e muito, assim, precisa de muito estudo, de muito diálogo, de muita debate, não é? Porque, por exemplo, o ambiente de uma materialização ele tem que ser isolado. Ele não pode ser, por exemplo, a mesma sala de materialização ser a mesma sala da desobsessão, a mesma sala do desenvolvimento. Tem que ser uma sala completamente isolada, realmente como se fosse um santuário, né? É um santuário, onde você vai só, uma pessoa determinada para fazer a limpeza, você tem que ir realmente com preparo higiênico externo e interno muito grande, por isso que não é fácil. É preciso componentes sérios que já se abstenha de determinados tipos de práticas, inclusive na sexualidade, por isso que é muito difícil uma pessoa jovem participar dessa reunião, a não ser que seja uma pessoa casada e bem casada. Não é? Também tem isso, porque às vezes pratica o sexo, um está pensando numa coisa, outro está pensando em outra, completamente diferente. Não é? Está pensando numa figura tal, naquela imagem que eu vi, e ali é uma brecha para um tipo de vampiro, um tipo de bactéria, de vírus. Então, nessa reunião, é preciso que você a questão do casamento, né, seja um casamento por amor, que ali a relação sexual haja uma absorção de energia, que o ambiente da família seja um ambiente realmente de evangelho, porque senão a reunião ela não surte o efeito, o objetivo, e pode comprometer os componentes todos da reunião com enfermidades. Tanto Sim. você pode ajudar, como você pode prejudicar. Então, a pessoa que não se absteve ainda de um tipo de necessidade, a pessoa tem que ser franca. Por isso que os escolhidos não somos nós encarnados que escolhemos, é a espiritualidade. Fulano está apto, ciclano está apto, por conta de determinadas coisas de foro íntimo que a gente não pode descobrir de outras pessoas. Então, eu me lembro de Chico Xavier, eu não posso deixar de lembrar de Chico Xavier, um grande médium de efeitos físicos, de materialização, que no início do seu trabalho mediúnico participou bastante. Nós temos vários livros, né? Um fluido vital chamado Ectoplasma, de Mateu Tubinho, que tem 1 e o 2, tem Materializações Luminosas, que é tudo falando sobre os trabalhos de Peixotinho e os trabalhos de Chico Xavier. Tem os livros Fluidos, que é um livro maravilhoso, que também fala também sobre os trabalhos de Chico Xavier. Ele, como médium de ectoplasmia, ele doava bastante fluido, e a sua absorção, como é a absorção? Porque nós perdemos fluido, é através do equilíbrio, do passe, da meditação, das caminhadas na natureza. E ele, para não perder, eu acho que houve uma parada ali, dizendo, não, o seu foco vai ser um outro. Vamos usar o seu ectoplasma para um outro tipo de necessidade, porque essa, no momento, para que as pessoas acreditem na vida após a morte, na existência dos espíritos, nós não fazemos mais questão. Então, ele fazia as curas por debaixo dos bastidores, não é isso, João? Não é isso, Cris? Às Sim. vezes colocava a mão em alguém, abraçava e curava, e ninguém sabia, gente. Olha que coisa linda. A sua transfusão, né, de ectoplasmia, que existia ali em abundância, ele doava em muitos enfermos, até mesmo dentro das penitenciárias, né, que ele frequentava. Sim. E aí, agora é João que vai falar, que é a coisa mais linda. Fale, João. Só uma coisinha, porque, na verdade, o nosso coração, quando o coração vive em pleno amor, ele é uma usina revigoradora de energia. Então, provavelmente, Chico acessava muito mais o coração dele do que a gente. E o poder de refazimento energético, a cada impulso do coração, né, a gente poderia realmente sentir a luz dele indo muito longe. Então, se conectar, por isso que a gente sempre fala, a saída é sempre para dentro. Quanto mais a gente se familiarizar e se conectar com o nosso coração e entender que ele realmente é a base maior da nossa fonte primária, né, a gente vai realmente, a cada batida dele, nos inflar de luz. E então a gente tem que começar simplesmente a entender esse processo e usufruir dele. Assim seja.
Verdade, muito bonitos os dois aqui. Falaram muitas coisas, eu também quero pontuar algumas coisinhas antes de nós terminarmos. A irmã Edna acabou de falar, né, sobre o casamento, né, e de fato, nenhum casamento é necessariamente, né, assim, a prova de uma conduta mental em termos de sexualidade saudável, assim como o celibato também não é. Então, sempre a casualidade, a gente fala, né, Jesus, quando ele traz ali aquela parábola do óbolo da viúva, ele sanciona o princípio da razoabilidade para nortear todo o evangelho. Então, essa forma, né, o casamento ou o celibato, não necessariamente significa alguma coisa, como a irmã Edna acabou de colocar. É muito interessante, né, ver como esse livro ele tem todo um aspecto bastante científico, né, mas ele, no fundo, é uma grande reflexão evangélica. Né, o irmão Cris trouxe, né, no capítulo dele a questão, né, de 1 minuto de atenção ao mal que pode render aí séculos, muitos anos, né, aí para retomar e para entrar de novo no trilho do bem. E a gente se lembra de Jesus, né, o orar e vigiar, a complexidade disso, né, e como isso, no fundo, né, é um ensinamento tecnológico aí para a gente conseguir se precaver de quedas que vão demorar aí, né, muito tempo para a gente conseguir se refazer. A gente lembra do suicídio, né, que às vezes ninguém, né, vem para cometer esse crime terrível e às vezes depois, né, para se, né, curar de tudo isso demora muito tempo. Então orar e vigiar, porque de repente, né, é o primeiro contato ali, a primeira atenção de fato que você dá, né, para uma entidade ali que não se compraz ainda no bem, e o caminho vai ser ladeira abaixo por muito tempo. Outra coisa muito interessante, né, que a irmã Edna disse, né, falando da mediunidade, né? A gente não colocaria, né, num recipiente sujo qualquer tipo de líquido que a gente quisesse usar limpo, né? E assim são os médiuns, né? Como uma mão, né, que se, né, dedica a atividades criminosas, vai ser uma mão que vai fazer uma psicografia de um espírito elevado? Não vai, né? Como uma boca que diz coisas que não são dignas, vai ser ali a psicofonia de um espírito elevado? Não vai. Como um ouvido, né, que se dedica a coisas ruins, vai ser o ouvido, né, de um grande espírito? Não vai. E a gente tem Kardec no Livro dos Médiuns trazendo categoricamente para a gente que a mediunidade ela deve ser vivida de forma cristã. É cristamente que se vive a mediunidade. Então o Cristo é o caminho de todos os médiuns. Mais uma coisa, quando a irmã Edna conversa aqui com a gente, né, com toda a experiência que ela tem sobre as questões relativas à materialização, e a gente, né, percebe de fato que diminui, né, ao longo do tempo, como ela colocou, né, uma necessidade de comprovação, né, do mundo espiritual, das relações que existem entre encarnados e encarnados. Hoje a gente vê menos, mas por outro lado, hoje a gente já tem universidades com departamentos específicos para estudar a vida espiritual. Então tudo tem seu tempo, né? O nosso Deus, soberanamente justo e bom, ele vai dando para a gente aquilo de que a gente precisa. Um departamento muito legal para quem quiser estudar esse tipo de coisa é da Universidade de Virgínia, né? Se chama Perceptual Studies, é um departamento muito legal. Eles têm muitos casos catalogados sobre reencarnação, crianças que nascem ali lembrando de vidas passadas. É muito legal esse departamento, assim como muitas outras universidades aqui no Ocidente, até no Oriente, já estudam as relações espirituais. Então temos recebido aquilo, né, de que o nosso espírito precisa. Eu quero fazer mais uma oração breve aqui para a gente terminar, mas antes quero perguntar se vocês querem dizer mais alguma coisa antes de fecharmos aqui. Só agradecer de coração. Eu quero dizer que cada dia que passa, é impossível nós não amarmos Deus, né? Porque Ele faz tudo com a sua perfeição. Na época que havia necessidade de haver muitas materializações como comprovação, houve. Hoje em dia, o avanço dessa ligação com o plano espiritual cada vez mais se aproxima. Nós estamos aí já vendo, né, muita coisa que vai acontecer, já está acontecendo. Então, vamos utilizar esses dois planos, né, unificar, como diz aqui o Alexandre. A separaçãozinha é somente um fiozinho, mas nós somos um colegiado, né? Uma coletividade, e juntos nós vamos fazer um mundo melhor. Então, muita paz e obrigada por tudo. Mais uma vez, quero agradecer por esses momentos maravilhosos. Verdade, pessoal, eu que agradeço muito obrigado. Então, para terminar, a gente fechar aqui, para a gente agradecer, vamos fazer uma oração breve do Pai Nosso, para entregar o nosso estudo, né, e mostrar toda a nossa gratidão. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos aqui, mais uma vez, nos colocar diante da Tua presença para agradecer por mais essa oportunidade
Agradeço por todos os amigos aqui conosco, pela oportunidade de estudo. Sempre, meu Deus, absolutamente gratos pelo Cristo que nos foi enviado. E para finalizar, nos dirigimos com muita gratidão à divindade, com a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e principalmente de cometê-los. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. O estudo vai ficar salvo aqui, como sempre. E aí, lembrando, né, que as reprises dos estudos mais, né, antigos, a gente está reprisando o livro Nosso Lar, estão lá no canal Saber Espiritismo. Então, para quem quiser, né, acompanhar os estudos que já foram, acho o YouTube uma plataforma mais confortável, estão lá. Gratidão. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.